Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam vislumbrando novos horizontes ou enfrentando desafios? Nós fizemos esse podcast. Bem-vindo ao Mentoria Aberta com duplo impacto no TPM. Hoje estou aqui com o meu co-host, Rodrigo Martins. Estamos de volta, né? Agora eu não sei que ordem, mas, gente, hoje esse episódio custou muito pra eu estar aqui nessa mesa hoje, então vai ser muito top hoje, aí sim. Isso mesmo, o Rodrigo estava doentinho, mas estamos de volta. E no Mentoria Aberta de hoje, a gente traz um case de sucesso, que é o William Barbosa. Tudo bem, William? Tudo bem, você? Posso te chamar de Will? Pode, como todo mundo. Você é muito conhecido como Famigerado Will da Top Center. O Will da Top Center. Só pra trazer o contexto, eu pensei, esse episódio vai ser mais engraçado como sempre, ou como é que vai ser a condução, Brisa? Com vocês dois, um na frente do outro. Ai, não dá, né? Eu acho que a autenticidade vai imperar aqui, né, Will? O Will é um grande amigo de longa data e eu hoje sou muito feliz pra gente ter se reencontrado nessa fase do empreendedorismo, né? Sim. Eu tenho falado muito sobre como a gente se conecta em várias versões, né? E por muito tempo essa versão engraçada era uma versão que às vezes eu vinha naturalmente, mas não vinha, vinha às vezes meio desregulada, né? E eu falei, por que a gente não pode ser um ótimo profissional, ter várias referências boas, mas também ser na leveza, também dar risada, né? Porque a vida é melhor quando a gente ri, né? É isso aí. Então, antes da gente começar a desdobrar aqui todo o tema, você pode se apresentar? Sim, eu sou o William Barbosa, né? O Will da Top Center. Eu sou nascido em Santo Antônio do Pinhal. Eu resido em Pindamonhangaba, esse ano são 10 anos. 7 anos eu estava como gerente, 3 anos esse ano como proprietário da Top Center, que é uma empresa referência em eletrônicos e acessórios em Pindamonhangaba. E ano passado, eu, através da Brisa, e o Rodrigo também, mas em especial a Brisa, eu entendi o quão precioso era não meu conhecimento tão somente, mas a minha vivência e como eu gostaria de, quando eu comecei, ter tido alguém como eu, né? Eu tenho muita energia de acolhedor, de ajudar, porque a gente caiu muito. E a gente começou esse processo de mentoria, de começar a ensinar e ajudar outras pessoas. Então, hoje, além de empresário é diferente de empreendedor, então gosto de colocar as duas coisas. Também sou mentor e eu fico muito feliz de falar isso com orgulho mesmo, porque é difícil às vezes a gente migrar e entender essa pluralidade, né, profissional que a gente pode ter. A gente estava até falando disso, né, Brisa, mais cedo, que ser mentor não é vender somente mentoria, é ter repertório, né? A gente falou disso mais cedo, que, cara, você ser um mentor, você tem que ter repertório. Então, você se tornou um mentor natural. Não é porque, vem do mentoria agora, é porque a bagagem do seu negócio ali foi te dando repertório para ajudar outras pessoas e principalmente porque você não teve essa ajuda, né? Sim. Não teve essa pessoa para te dar um direcionamento de tantos erros que você cometeu na prática, que hoje você ajuda outros empreendedores a não cometer esses erros, né? Que na maioria das vezes, principalmente no Brasil, esses erros custam o negócio da pessoa, né? Eu tava falando com uma amiga essa semana e ela falou muito sobre isso, que o empreendedor, ele não desiste, né? Parece que a gente tem uma garra que as pessoas comuns não têm, né? E a gente falou, deu errado, a gente caiu, a gente levanta. E, por exemplo, como eu fui mentorado muito tempo da Brisa, várias coisas, em vários momentos que eu tava perdido, eu lembro que a Brisa, era muito óbvio. Meu Deus, eu não sei o que fazer, a Brisa. Olha isso. Era muito engraçado. E eu percebo que, nesse processo hoje como mentor, que por muito tempo eu me auto-sabotei mesmo. Falei, não, mas eu não tenho repertório para ajudar. Eu sou jovem, por que eu vou ensinar alguém? Quem sou eu para ensinar? Mas, na verdade, quem sou eu para não ensinar, né? Partindo desse lugar de vivência. E é muito engraçado que, aí, às vezes, você fala uma coisa que, na vivência de quem teve muita experiência, é muito comum. A pessoa, meu Deus, nossa, como eu nunca pensei. Eu falei, é que eu já passei por isso algumas vezes, então eu posso falar que se não der certo assim, pode fazer assim, 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 assim. E é coisa que um livro, uma formação não ensina, né? Realmente a gente tem que viver
para aprender. A prática. O que eu acho muito importante nessa trajetória, na jornada de um mentor, é o quanto ele se desconstrói da ideia de que para ser um mentor eu preciso ter vivido uma crescente de sucesso, para uma jornada de eu preciso me vulnerabilizar e entender que o que tem valor de fato foram os meus fracassos ou os meus desafios. Isso tem valor e a gente a gente nem tanto, né? Eu não tô mais tão jovem assim, você é mais jovem que eu. Mas empreender na juventude é uma autocobrança gigantesca por mostrar apenas sucesso e por ser bem sucedido mais rápido. O que você hoje, como empreendedor, empresário, mentor, entende por ser bem sucedido? Eu acho que muito... Nossa, você pegou... Acho que eu vou tomar uma água. Eu acho que nós vivemos uma sociedade em que nós temos muitas construções sociais mesmo, né? Que a gente tem que casar, ter filho, a gente tem que se realizar, ter uma profissão. E, lógico, eu como um jovem de 30 anos, por muito tempo, eu tenho que terminar a faculdade, tenho que ter minha casa, ter meu carro, tenho que casar. E essas são construções sociais. E eu acho que, pelo menos para mim, eu sempre quis mais. Eu lembro do menino que era de Santo Antônio que nunca quis ser de Santo Antônio. Eu sou muito grato por ser de lá. Mas eu nunca quis se calar naquela bolha. Então, eu... É muito engraçado. Naquela bolha eu tenho um sonho de que você fala. Porque eu amo lá. Mas, assim, a bolha social, da mentalidade, de tudo que era aquilo. É uma cidade de 7 mil habitantes... E a mentalidade das pessoas é diferente. E eu lembro que eu não me adequava àquilo. E eu lembro que cada vez que eu me superava, aquilo já era uma realização. Eu lembro que quando eu, com 18 anos, entrei para trabalhar no Projeto Guri, e foi uma exceção, porque eu era muito bom, e eles fizeram questão de abrir essa exceção para eu entrar, eu já era muito bem sucedido dentro daquela bolha. Mas, e aí, é isso? Então, para mim, o sucesso, ele é muito sobre eu olhar e não ver aonde o outro vai, mas aonde eu consigo chegar. E às vezes as pessoas, nossa, você sempre quer mais. E eu quero mais mesmo, eu não quero mais pelo outro. Eu não olho pra Brisa e falo assim, eu quero ser melhor que ela. Não, eu quero ser melhor que eu. Então, eu olho pra trás e eu falo, pera, eu sou feliz, eu tenho uma família que me ama, sou cercado por amigos, tenho muitas pessoas boas ao meu lado, e isso é coisa que o dinheiro não compra. Mas a gente também quer coisas que o dinheiro compra. Mas, sabe, você trazendo isso sobre Santo Antônio do Pinhal e 7 mil habitantes, eu me lembrei que eu nasci no Mato Grosso, né, Araputanga, uma cidade com, acho que deve ter uns 16 mil habitantes. Quem nasce em Araputanga é o quê? Araputanguense. Tudo. E aí, a cidade, acho que deve ter talvez 16 mil habitantes, talvez eu esteja falando bobeira agora, aqui quando tá gravado, né, todo mundo pode pesquisar, mas o Rodrigo vai pesquisar quantos habitantes tem em Araputanga. Né, Rodrigo? O Rodrigo falou que ia pesquisar, né, Rodrigo? Araputanga. Isso. E aí é uma cidade muito pequena. E lá, a visão de sucesso da minha cidade era morar em São Paulo. A gente olhava São Paulo na televisão e falava, nossa, São Paulo é um sucesso, São Paulo é isso, as oportunidades estão em São Paulo, é a maior cidade da América Latina, as pessoas vão pra lá e tal. E aí eu vim nessa perspectiva, eu lembro que meu pai se mudou pra Santo Antônio do Pinhal, mas era São Paulo. Era São Paulo. Então, Dobrou. 14 mil. 14 mil habitantes, olha. 14 mil habitantes lá em Araputanga. E aí meu pai falei, vou morar em São Paulo. E pensa que eu lá para as pessoas ao meu redor, quando eu falei, vou mudar para uma cidade do estado de São Paulo, Brisa, venceu na vida, é um sucesso. E quando eu cheguei em Santo Antônio do Pinhal, uma cidade que tem 7 mil habitantes, metade dos habitantes que tinha na outra cidade. Não, para essa narrativa que você trouxe de sucesso ser uma construção social. Hoje a gente fica muito preso ao que os outros dizem sobre ser sucesso. E não significar o que é de fato o sucesso pra gente, né? E olha como eu consegui fazer de lá um sucesso. E é engraçado, porque essa semana eu tava falando com alguns amigos de lá mesmo. E aí, tenho 30 anos, então assim, eu sou jovem. Mas não é um jovem de 20, mas a gente já começa, sei lá, né? Talvez daqui 5, 10 anos eu tenha outra percepção. Mas é entender a vida de uma forma diferente. E aí eu tava falando, nossa, como a vida é... Aí alguns amigos meus falam assim, mas é que você que... É um sucesso nesse lugar de, tipo assim, como eu me imaginava ter 30 anos, a pessoa postou. Aí eu falei, eu acho que a gente tá tão preso numa bolha lá que você não conseguia imaginar. Porque são tão poucas projeções que a projeção é o quê? É fazer um merchan, trabalhar no Zé Grilo, né? Tipo, trabalhar na farmácia do Paulinho. Essas não eram as... eu trabalho numa pousada, você ganha
R$2.000. Uau! E, tipo, é uma projeção pra pessoa que tá lá, né? De caixa, de supermercado, nossa. Então, quando a gente sai dessa bolha, a gente vê que o mundo é muito mais do que aquilo. E não é sobre dinheiro. E não é pra romantizar ai, meu Deus, é o mindset. Não é isso, mas é mais sobre o dinheiro. E lógico que quando a gente tá num lugar, a gente consegue observar isso. Peraí, eu sou feliz, por exemplo, eu poderia ter mais dinheiro, mas hoje, pra mim, um sucesso é ver quem eu amo junto comigo. E pessoas que importam comigo. Então, eu sempre falo da minha equipe. E eu vejo todo mundo se realizando também, focando também. Então, isso pra mim é sucesso. Às vezes, eu vi um recorte essa semana de uma moça falando que... trabalho não é... Você não pode ter família. Aí uma outra empresária falando... Não vou citar nomes, né? Não sei se dá problema. Mas eu falei, cara, é sim. Eu fico, sei lá, eu não moro com meus pais. Eu moro numa cidade sozinho. Eu fico, provavelmente, maior parte do dia com os meus funcionários. Como é que eu não vou me preocupar com a dor deles? E como é que eu não vou comemorar? Eu vi esse corte. Eu não vou falar não, porque foi meio estranho mesmo, o jeito que ela colocou. E ela vendendo muito humanidade. Porque eu sou nanana. E eu acho que esse é o sucesso. E a gente pode ter sucesso em várias partes, né? De olhar, eu olho pra mim, hoje eu falei na terapia, que eu olho pra mim como pessoa e falo, eu sou muito feliz de ser quem eu sou. E tipo, mesmo que se tirar o material e as pessoas e o meio, eu ainda, cara, eu sou uma pessoa legal. E ainda é muito sobre as experiências que você adquire, né? Eu estive pensando sobre isso, assim, como a gente constrói uma jornada e entende que está numa crescente, quando você vem se apresentar aqui como um case de sucesso, foi convidado para falar sobre um case de sucesso, e não é mais sobre falar como você iniciou a Top Center. Eu me lembro que quando as pessoas me convidavam para palestras ou para podcast, eu enjoava de contar a história de como eu comecei a Contém Curvas, como a Contém Curvas se tornou um sucesso, e eu gostaria que as pessoas valorizassem o que eu penso a respeito da vida, o que eu penso a respeito de empreendedorismo, o que eu penso a respeito de construção social. Então, eu acho que a gente encontra, não só nisso o sucesso, mas uma das formas de encontrar o sucesso é o quanto a sua opinião é mais importante do que o que você construiu, né? E o que a gente faz, e acho que também, quando está alinhado, de verdade, porque o Rodrigo fala muito sobre posicionamento. E toda vez que eu ouço o posicionamento, eu lembro do Rodrigo. Que é o posicionamento enquanto pessoa, porque isso aqui eu falo que a gente não é nada, a gente só está. Eu não sou o mentor, eu estou como mentor. Pode ser daqui 2 anos eu esteja em outro lugar, pode ser que eu esteja eu tô fazendo psicologia, sei lá o que vai acontecer daqui 5 anos. Eu falei pra você semana, fazer mestrado, não sei se eu vou fazer, a gente não tem controle sobre isso. É bom valorizar a jornada, né? E essa construção. E isso é muito legal, porque aí, às vezes você chega num lugar e você, e agora? É só olhar a vista? Né? O que mais tem, né? Então, às vezes, quando a gente olha para todo o processo do que foi e ter essa relevância, você fala, não, eu tenho propriedade no que eu tô falando, não vi um podcast, não vi uma coisinha ali à toa e eu tô falando, né? Hoje em dia, fonte, TikTok. Né? Voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça, eu sempre tenho. Google. O que você entende, Rodrigo, que te tornou uma referência no posicionamento ao ponto de alguém se lembrar de você ou remeter a você quando se trata de posicionamento? Isso é uma coisa que você falou agora, que quando você conversa com alguns níveis de consciência diferentes, elas não lembram de mim por isso, você fala de posicionamento, mas você não se posiciona, porque você não está no story. Eu ouço muito isso. Mas é engraçado ouvir isso, porque o Will de 6 meses, cara, bizarro a sua evolução. Seu posicionamento de todas as formas, assim, eu acompanho, né, tem esse tempo. E eu acho que a profundidade seria... eu não alcanço tantas pessoas pelo fato de eu não ser muito... Ter muito, tipo assim, digital, eu não tenho aquele posicionamento ali digital. Mas as que eu alcanço, eu acredito que a gente vai em lugares profundos. Sim. Então, dá uma transformação maior do que falar, vai lá nos stories e posta isso. Aquilo ali você faz muito bem isso, mas quanto você ficou melhor ainda fazendo isso foi quando você foi na profundidade. Agora eu tenho certeza. Então, o Will, cara, é muito... Esse posicionamento seu agora, que tá cada vez... Eu vou te fazer essa pergunta. O que você acha que você está evoluindo rápido, né?
Porque, cara, 6, 7 meses não é nem questão de vender nada. É como empresário, como pessoa, como... O que você acha que você... Como, tipo assim... Porque eu demorei a evoluir. Demorei muito, assim. Aí eu vejo uma transformação em 6 meses. Você acha que é estudo, psicologia? O que tá rolando aí pra você sempre tá assim, ó? Sabe? Tipo, nessa curva exponencial da vida. Eita. Fazer igual a Brisa. Bugou. Mas você não vê isso? Vejo. Foto é um negócio, a gente conversa, é uma reflexão. Aí, às vezes, a gente é ser humano, dá umas quedinhas, né? Tipo, aconteceu um problema aqui, é normal. Mas em termos de visão, tá muito diferente do Will que eu conheci há um tempo atrás. E tem uma frase que eu vou meio que falar errada, mas eu gosto muito que o nosso maior medo não é ser escuridão, é ser luz. E a gente, de onde a gente veio, a gente é ensinado a ser ruim, a ser incompetente, a ser o mínimo. E, olha, sei lá, eu não sei de onde veio, mas eu nunca quis estar onde eu... Está cada vez ficando, tipo assim, cara, mais claro, mais eu acho que ajuda muito a questão da construção do posicionamento, a clareza que você tem de quem você é. Sim, eu acho que então, mas acho que eu fui muito apagado pelo meio e pelas pessoas. Não tinha lugar. Né? Eu tava pensando muito sobre isso. Porque assim, o que você vai ser num lugar onde as pessoas querem ser açougueiros e caixa de supermercado? Nada. E aí quando eu saí de Santo Antônio, eu fui pra São José, e aí eu vi, peraí, eu posso ser mais. Eu posso ter mais. Eu, assim, dentro sempre do limite, eu sempre tava. E aí ontem, quando eu mandei pra Brisa aquele negócio de amigo, eu mandei pra Brisa uma coisa assim, o que sobre mim... Como era uma coisa assim, o que sobre mim você te deixa confuso, né? Era uma coisa assim. Aí a Brisa falou uma coisa engraçada, mas alguns amigos falam assim, como você vai até o final de tudo. Só que assim, às vezes eu sentia culpa de ser muito. E agora... Era a frase, qual é a parte de mim que é mais difícil de compreender? Nossa, achei tão profundo. Eu não vou contar o que a Brisa respondeu, foi engraçado. Eu tava um pouco no momento, eu não tava na vibe de pensar sobre isso, né? Mas olhar pra isso, né? Qual é a parte sobre mim é mais difícil de compreender. E aí eu recebi umas mensagens, daí eu, cara, e eu sempre fui muito intenso. Só que assim, meio que todo mundo me tesourava. Tipo assim, sabe, eu era criança, tipo, tá bom, fica quieto. Tá. Silenciada, tá. né? Carta branca. Sim, eu gostava de ler. Aí era engraçado que eu sempre fui muito reduzido tá, ele tirou 10 de novo. Tá, ele é o melhor aluno de novo. Tá, ele faz tudo na igreja. Ele passou na faculdade. Só que ninguém ia ajudar. Tipo assim, eu lembro, eu com 16 anos, eu passei numa universidade federal, meus pais falaram assim, você pode ir, como é que eu vou sozinho? Para Bonito, no Mato Grosso. Tipo... E aí eu não fui, aí eu arranjei outra faculdade pra fazer, então... E era sempre assim, então eu sempre fui deixado. Então, eu pessoalmente falando, pelo que aconteceu, eu falei isso pra minha terapeuta. Parece que eu tirei toda a energia que eu colocava em todo mundo, em funcionários, família, amigo, e eu falei, peraí, isso daí eu tenho que pôr em mim. Canalizou. Eu sou bom, e por que eu não ajudo ninguém sendo ruim, sendo fraco, sendo... ignorante. Então, e aí, quando você fala de posicionamento, esse que foi o posicionamento pra mim, não era sobre o Rodrigo estar ou não na internet. E eu já questionei, acho que eu falei isso pra Brisa, eu falei, eu não entendo quando o Rodrigo, no começo, o Rodrigo fala de posicionamento, mas eu não vejo ele postando nada, porque não era sobre postar, é sobre o Rodrigo ser o Rodrigo na internet, ou fora da internet, ter os seus ideais, as suas visões. E aí eu falei, peraí, quem que é o Will? Quem que é o William? Né? Quem que é? Quem sou eu? E eu falei, cara, eu sou isso, eu sou várias coisas. E isso às vezes deixa as pessoas confusas, né? Eu ser o cara que tá empreendendo, mas o cara que também tá estudando, agora eu sou mentor, e agora também tô cuidando da minha vida. Tô treinando, tô divertindo. E onde se encontra? Porque todas essas pessoas precisam existir. E aí, quando eu entendi que essa energia que às vezes eu ficava dividindo entre as pessoas e não voltava, eu falei, peraí, antes de eu me doar, eu vou... Primeiro sou eu e não tem problema nenhum em ser isso. Não tem... E nesse lugar, às vezes a gente é confundido como arrogante, né? Tipo, eu não quero. Egoísta, né? Não, acho porque que agora... o falar o não, desculpe te cortar, mas falando sobre isso, falar não é um grande desafio para o empreendedor também, né? E principalmente a gente
E a gente já segura, mas a gente bater no peito e falar, você é bom. Sim, eu sou. E a gente né? A gente banaliza as nossas conquistas. Então, tinha muito desse menino de, ele tirou um... tá, legal. Tipo, se você faz, todo mundo tirava, né? Não que eu seja tão especial, mas dentro do meu recorte, eu tô um pouquinho diferente. E aí eu falei, peraí. E aí quando eu comecei a perceber que a minha visão... E é engraçado que quando a gente começou, que eu fui muito rápido, por alguns motivos também... E aí eu tava tão naturalmente que eu não percebi que eu tava ali. Aí na hora que eu parei, peraí, de novo, eu tô indo muito rápido nas coisas. E literalmente foi também porque eu tirei essa energia que era externa, para outros lugares, e eu coloquei em mim, peraí. E eu lembro que, eu acho que a gente teve momentos muito fortes da mentoria. Sim. E teve uma que eu chorei até, quando vocês falaram, né? Nossa, de dores. E aí vocês falaram de, tipo, você queria ter alguém como você para te ajudar, e é tudo que eu quero, é tudo que eu sempre faço, eu sempre me dou por todo mundo. Brisa, ontem a Brisa me ligando, eu saindo do chuveiro com o cabelo molhado, aconteceu alguma coisa. Eu acho que a gente se coloca muito nessa posição de estar sempre de prontidão, né? Eu tô sempre alerta e sempre pronto para ajudar. E eu tenho aprendido muito sobre isso também, sobre o quanto as nossas habilidades, elas não são dadas ou são trabalhadas, ou a gente tende a desenvolver melhor habilidades que complementam o que é o nosso papel no mundo. Eu penso que nós, enquanto mentores, é natural que a gente desenvolva mais a habilidade de cuidar do outro, a habilidade de estudar os sistemas de desenvolvimento, a habilidade de ter um posicionamento sólido ao ponto de atrair as pessoas que estão buscando se posicionar ou colocar a sua voz no mundo, né? Acho que tudo isso compõe a construção de quem a gente é para colaborar com o trabalho que a gente faz, né? Você disse agora há pouco sobre eu estou mentor, e agora um pouco mais cedo a gente estava gravando com uma pessoa, eu estava falando a respeito do ser mentor, e o que antes, há um tempo atrás, talvez chamasse mais voltado para coach, ou não sabemos o que vai chamar ali, né? E eu sempre disse que eu sou uma mentora desde sempre, desde antes de tornar isso um negócio, e talvez lá na frente isso se chame caneca, mas isso eu serei, sabe? Eu acho que essa é a essência. Eu acho que o mentor, ele tem que ser apaixonado pelo acho que o sentido, o movimento de abrir caminho para outras pessoas, de se arriscar. E eu fiz uma analogia um pouco mais cedo, que eu achei que veio um insight na hora, né? E eu pensei, nossa, é exatamente o que eu acredito da construção de um mentor, né? O quanto ali daquela mata fechada, há uma água ali na frente, todo mundo está com sede, mas ninguém tem coragem de se arriscar até o momento da mata. Por quê? Porque pode ser picado por uma serpente, pode ser atacado por um animal, pode se machucar, pode se ferir, mas um mentor é aquele que vai à frente mesmo e abre caminho para que todo mundo acesse aquela água, né? Então, enxergar o trabalho de ser um mentor como uma missão precisa transcender o que a gente tem em relação aos nossos medos, aos nossos traumas, e usar tudo aquilo que paralisa outras pessoas para nos potencializar, né? Sim. E eu mesmo, eu não sabia o quanto eu impactava sem intenção. Uhum. Né? Então, às vezes... E de que momento veio essa consciência? Acho que eu não lembro corretamente a data, mas eu lembro que... Acho que antes mesmo de eu fechar a Duplo Impacto, você tinha dado uma ação dentro do clube, que era assim, para pôr o que eu sou bom, quando você me fala de mim, o que me vem à mente, enfim... E aí, é muito louco como a gente não tem percepção sobre a gente. E tem um vídeo que eu vi essas semanas, que era de uma menina, assim, cuidando de um jardim. E ela, nossa, que bonito tudo isso que você construiu. E a pessoa ali, tipo, muito louca ali, dela. Eu construí, daí dá um recorte, tá focado ali, né? Um pequeno nela, aí daqui a pouco abre, que ela tá, tipo, num jardim enorme de tudo que ela conquistou. E eu acho que a gente, enquanto empresário, como mentor, às vezes a gente não olha o quão grandioso é o que a gente tá fazendo. Porque a gente faz com tanta naturalidade, com tanta constância, que a gente às vezes não vê. E aí, quando eu vi as pessoas, tipo, falando coisas muito... Não, você me inspira, você não sei o quê, você traz força, eu vejo você todos os dias e tal. Não, mas em que momento? Tipo, sei lá, só porque eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque a gente sem querer a gente se posiciona, porque não é só posicionar e falar, e aí galera, bom dia. Não é isso, é a minha verdade, é quem eu sou. E aí quando eu percebi isso, e eu acho que quando eu fiz a primeira mentoria, foi onde eu falei, cara, que doido. Tipo assim... Eu tô com isso aqui guardado, que egoísta eu seria de não falar.
né? De não passar. E ver que era uma coisa muito simples, e aí isso impactou a pessoa de uma forma muito grande, e às vezes ela não agiu, mas eu tenho certeza que reverberou ali. Colocou Ficou. lá, tá E lá, não é meu semente papel. tá lá. Eu aprendi isso com vocês, que não é meu papel mudar. É meu papel, tipo, aqui tá apagado, eu vou acender a luz. Ah, Olha, vou mostrar o caminho. olha aqui, acho que talvez você tenha que arrumar essa mesa, talvez tenha que trocar essa cortina, mas eu não posso fazer pela pessoa. E é muito boa essa consciência de que apontar o caminho não é ir por você, né? Às vezes, a depender da situação, eu posso ir com você, mas por você eu não posso, né? Isso diz muito sobre a responsabilidade que a pessoa coloca ao contratar o serviço de um mentor, em que ela quer transferir a responsabilidade de passar pelo processo e de caminhar. Então, eu quero contratar um mentor para que ele passe por mim. O mentor já passou por isso. O que é o trabalho dele é te apontar o caminho para que você viva esse processo num espaço mais claro. Porque você poderia atravessar por ele no escuro, mas o mentor vai te clarear ali. Mas é algo que você precisa ter o ímpeto e a coragem de atravessar essa jornada, né? E eu acredito que nessa parte de sucesso, seja ele com qual seja a idealização, ele muitas vezes você vai deixar... A gente falou já isso, né? Que eu vou deixar para trás algumas pessoas, porque às vezes eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, e qualquer pessoa que às vezes contrata a mentoria, às vezes ela não quer sair daquele lugar, porque há um conforto no desconforto, ela tá ali e ela não quer sair daí. Eu sei que eu tenho que fazer. E é o que eu mais ouço quando eu faço. Não, nossa, eu sei que eu falei, por que você não faz? Porque mas ela sabe, você abriu isso aqui, essa questão de, nossa, eu me sentia muito sozinho, porque eu gostaria de ter alguém ali junto comigo, que protegesse, ou que fosse, né? E aí, tem uma coisa que pra mim foi, assim, um start, assim, um divisor de águas, assim, pra mim, que era, cada vez que eu sofria porque eu precisava deixar alguém pra trás, eu deixei de pensar que, a pessoa tava me deixando, ou eu tava deixando a pessoa. Eu penso que a pessoa, ela não queria ser quem ela precisava ser pra caminhar comigo. Então, às vezes eu pensava, que eu tô deixando, eu tô sendo ingrato, deixando fulana pra trás. Ou então, fulana não quer caminhar comigo. Não tem a ver comigo, tem a ver com quem ela tem que ser pra caminhar comigo, sabe? Eu acho que isso nos ajuda e explica também o fortalecimento das comunidades empreendedoras hoje. Então, eu quero estar em um lugar onde as pessoas também estão buscando desenvolvimento e não julgando a minha atitude de buscar esse desenvolvimento. Por isso, hoje as comunidades são tão fortes, são tão engajadas, porque elas estão conectando pessoas com os mesmos ideais e com os mesmos projetos de vida, né? Sim. E nem sempre é possível encontrar isso dentro da família. Isso acho que é onde... E se a gente não tá totalmente posicionado, firme no que a gente acredita, a gente tem uma lealdade, né? A essas pessoas, a essa cidade, a esses momentos, a esses sonhos, porque, pra pessoa que a sua meta maior de vida é ser funcionário público de uma cidade do interior de 7 mil ou 14 mil habitantes. Quando você rompe isso, às vezes você é confundido como arrogante, e porque às vezes você acaba abrindo mão de momentos que não cabe mesmo mais. E aí, se você não tá 100% posicionado consigo mesmo, peraí, mas é o que eu quero, e eu vou ter que deixar isso. E igual você falou, e se for importante... Essas pessoas, elas vão se mover para estar mais perto, porque a gente está no mesmo lugar. Eu falei isso, nossa, muito engraçado, que eu falei isso hoje na terapia. Às vezes a gente se confunde como se a gente não fosse acessível por ter um sucesso. Mas eu particularmente, eu sou uma pessoa muito acessível, tipo, a pessoa me manda mensagem, tá sempre aberto, eu converso com todo mundo. E por que eu tenho que ficar criando pontes onde as pessoas estão erguendo muros? Você tá aqui. Você tá longe. Mas é porque você mudou. Falei, você não? Por que você não? Todos estamos em constante mudança, mas a pessoa quer estar lá naquele lugar. Então, é muito... Só que acho que arcar essa responsabilidade de tipo, eu quero e eu vou ficar nisso. É mais difícil, porque é o mental. Se você não tá firme consigo mesmo, aí você, peraí. Nessa questão, o que você trouxe é importante... A pessoa ter 100%, mesmo ela tendo às vezes 100% de clareza desse posicionamento, ela tem que sempre vigiar, né? Tipo, porque tem, eu falo por mim mesmo, vira e mexe, talvez eu esteja indo para um caminho que eu, mesmo tendo claro as coisas que eu quero, só que é tanta informação, por exemplo, estratégia. Se você não tem uma estratégia clara pro seu negócio, você ouve um coleguinha falando, você, vou pra cá. E aí você pode até ir um pouco, mas você tem que lembrar, por que eu comecei mesmo? Cara, então não é.
Então a gente tem muita informação todos os dias. Então, por mais que a gente fale de posicionamento, a gente tem claro, né? Mas mesmo assim, né? A gente corre o risco de, às vezes, num dia vulnerável, você vê um outro mentor falando alguma coisa, ou uma estratégia, ou um time, ou... Então, assim, é igual a gente fala, tem um mapa. Porque quando você se sentir um pouquinho perdido, volta lá no mapa. Né? Que daí você vai lembrar de por que você decidiu. Então, posicionamento, que é esse de dentro para fora, por isso que é importante. Pra você voltar nele. Quando ele é só externo, onde você vai pesquisar? Onde você vai voltar para sua essência, né? Para aquilo que você falou, lembra do seu plano? Não tinha. Que, né? Só tá indo, né? E se alguém, Rodrigo, que está acompanhando aqui hoje e que nunca ouviu falar sobre posicionamento, ou já ouviu falar sobre posicionamento, mas não tem uma clareza do que significa posicionamento, trazendo para o contexto de negócios, o que é o posicionamento e por que é tão importante se posicionar? Hoje em dia, tem gente que fala, mas eu ainda não estou posicionado. Tá. Só que talvez não de uma forma boa. Todo mundo está se posicionando. Hoje em dia, eu meio que quebrei, ela não tá posicionada. Tá, mas é isso que você falou. A pessoa tem a loja, mas olha lá, tá mal posicionada, mas não deixa de estar posicionado, né? Então, o posicionamento hoje é uma bandeira que você levanta e é aquilo que você defende. E por isso que eu vejo uma transformação aqui na minha frente. Cada vez essa bandeira tá mais firme. Né? Então, assim, o que você defende hoje? Você é um profissional, você é um empresário. Cara, eu defendo... essa causa, tá, beleza, você tem que trazer dentro dos seus termos, dentro da sua singularidade. Então, o posicionamento para mim hoje é isso, pega de dentro. Eu vou dar um exemplo quando eu era personal, vocês não conhecem essa época. Cara, eu era super, mega, hiper blogueirinho, vocês têm noção. Gente, eu ganhava recebida de marmitinha fitness. Gente, não sei o que, olha aqui que brócolis gostoso. Cara, ali... eu era muito refém daquilo, que não era algo que eu queria. Que porcaria de marmita, eu postando isso aqui, nem queria estar fazendo aquilo. E ali eu tive uma virada de chave, cara, e aí depois de alguns anos a Brisa me trouxe pior lugar pra eu estar... na mão do outro. E eu tinha prometido pra mim, cara, eu nunca mais quero ficar refém de nada. Então, se meu negócio depende de ficar refém de alguma coisa, eu mudo o modelo de negócio. Entendeu? Então, esse foi o meu posicionamento. Hoje eu posso aparecer mais, posso fazer mais, posso, mas eu não dependo disso. Entendeu? Então, foi o que eu escolhi. E aí, igual você, é a cara da sua marca. O Steve Jobs era a cara da marca. Tem problema nisso? Não, é escolha. A Brisa nem se fala. Entendeu? Então, assim, o posicionamento hoje, para você que tá ouvindo, não é você ir lá e postar um monte de coisa. É o que você defende, tá claro pra você. Porque isso dá uma paz. Olha aqui, a transformação. Serenidade, de né? sabe? Sei quem eu sou. Vai, tipo assim, uma negociação, o cara tá... Cara, então, o posicionamento pra mim é isso. Não é o que a galera hoje tá envelopando como... isso é o Instagram, deixa eu ver se ele tá posicionado. Tá, só que às vezes de uma forma que copiando o posicionamento de outra pessoa. Tipo assim, mas cara, foda-se, entendeu? Entendendo que é uma receita de sucesso. Se funcionou pra outra pessoa, vai funcionar pra mim também. Hoje a gente Brisa sempre, só pra terminar, a Brisa sempre tem o que ela defende. Você nunca vai ver... É igual eu. Eu sou uma pessoa, a gente tava até falando disso. Cara, eu não sou muito do confronto. Às vezes eu tenho que melhorar em questão que eu ia até te perguntar sobre liderança, que, pra um líder mesmo, a hora ele tem que chegar no confronto. Mas, no geral, eu não sou essa pessoa. Ela já é. E aí, às vezes, é por isso que também a gente é sócio, né? Só que, assim, faz parte se tem claro isso, eu acredito que já é a pessoa já sai com um passo à frente. Cara, o que eu represento? Quem sou eu? O que minha marca defende? E por que eu vou cobrar pelo meu conhecimento? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que essa questão de você ter essa clareza e defender quem você é e como você é, facilita muito a comunicação, sobretudo no ambiente de trabalho, em todas as relações, né? Mas sobretudo, já que a gente está falando do contexto de trabalho, no ambiente de trabalho e um aspecto da liderança. Então, trazendo o exemplo que o Rodrigo trouxe, ele não é do confronto, eu sou do confronto, mas a partir do momento que ele se posiciona como uma pessoa que não é do confronto, eu já sei como lidar com isso, porque é algo que ele se posicionou. O que é difícil hoje dentro das relações de trabalho é quando
eu não me posiciono, eu sei isso sobre mim, eu sei que eu evito confronto, mas eu não me posiciono como uma pessoa tal, né? Não me posiciono como tal. Um gerente, um CEO. E fica muito difícil. Né? Porque aí ele passa para os outros liderados, ele se passa como alguém permissivo. Sim. Ele aceita tudo para evitar o confronto. Agora, se todo mundo soubesse que essa é uma questão, eu evito o confronto, então ele lida de outra forma com isso. Sim. Então, o que você entende hoje que mais te fortalece como líder na Top Center? Primeiro, acho que é ter estabelecido o que eu sou. Porque a Top Center, ela é um reflexo muito bonito da minha visão como pessoa. Eu falo que ela tem se tornado uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, a gente tem que reconstruir, né? Desconstruir a ideia de que para ser firme, a gente tem que ser bravo. Porque eu falo isso para os meus gerentes. Falei, mas se eles não valorizam, se a equipe não valoriza o que a gente tem, eles não têm que estar aqui. Porque se eu construir um ambiente agradável, claro, com processos estabelecidos, aí tem a remuneração, todos os benefícios, e essa pessoa ela não entende, eu não tenho que gritar com ela, brigar com ela. E a gente confunde isso. Eu falo que as pessoas acham que eu não sou bravo, mas eu sou bravo também. E às vezes quando eu fico bravo, todo mundo, meu Deus, Will, tá bravo. Mas eu sou bravo nos momentos que tem que ser. Mas eu acho que a gente vai passando o tempo e você vai adquirindo uma calmaria que é muito engraçado. Porque assim, eu acho que é pior você falar calmo uma verdade do que você gritar coisas, tipo, banais, que são emoções. Brisa, por que você não fez? Você pode me explicar? Essa semana tive uma questão na loja mesmo, que aconteceu e deu, mas você leu? Mas você leu? Pega pra mim, você pode ler? Aí a pessoa, tipo, ficou, tipo, sabe? Tipo, eu não precisei gritar. Tipo, eu só falei, mas você leu? Tipo, o que tá escrito, é só você ler. Isso, às vezes, não precisa. Lógico. Eu acho que é muito do perfil comportamental, né? Que eu sou mas antes eu era surdo. Mas tipo assim, é engraçado que ninguém aqui às vezes acredita, mas quando eu... Por isso que eu falo desse lugar de vivência. Quando me jogaram lá e eu era gerente, eu tinha muita impaciência com pessoas lerdas. Que eu tinha olhado, já tipo, é só ali... Tipo, fazer isso. E a pessoa falou, mas você não viu? Você é burro? Tipo, eu falava isso. Tipo, olha que... na minha cabeça era certo, mas não era certo. Porque... péssimo, né? Não tava claro. Muito bom desenvolver a habilidade de liderança. Mas dá vontade de dar um murrão ainda. É liderança, isso, né? É muito bom esse bate-papo. Queria continuar aqui, mas tô vendo o relógio bem ali na minha frente que tá gritando aqui que chegou aqui o nosso tempo, né? Mas eu quero muito te agradecer, Will, por você vir trocar essa ideia com a gente e te assistir mais uma vez, mas dessa vez não só contando a história de sucesso da Top Center, mas a história de sucesso do Will, viu? Então, parabéns, acho que para nós, enquanto seus mentores, é uma honra te assistir toda essa evolução, né, Rodrigo? Com certeza, eu queria que você deixasse um recado final, porque você teve a transição ali de funcionário, né? Para se arriscar como empreendedor. Até então você ainda não era empresário, você arriscou ali, mas você foi obrigado a se tornar um empresário, né? Então, para essa pessoa aí, para deixar um recado, para essa pessoa que às vezes é um funcionário ou está empreendendo, nessa transição do CLT ali, até o empresário, o que você dá com a sua experiência para essa cara, isso aqui faz isso que vai dar certo, vai dar bom, confia. Meu Deus. Não chora. Deixa eu pensar. Cada dia de um dia. Cada dia é um dia, né? Acho que cada passo de cada vez. E a resiliência, né? Porque não tem como. Às vezes a gente... uma vez eu ouvi que não dá pra comparar quem tá no capítulo 3 pra quem tá no 52 da Brisa. A Brisa falou isso pra mim, não sei se você lembra. Uhum. E eu lembro que às vezes quando a gente tá em uma situação ruim, às vezes a gente fica tão olhando pra emoção que a gente não olha pra razão. E às vezes a gente tem que olhar pra situação como ela é. De fora, não me relacionar com aquilo. Então, eu tô infeliz onde eu tô, eu quero empreender. Respira, né? Saramago fala que é necessário sair da ilha pra ver a ilha. A gente precisa parar, sair, observar, o que eu posso fazer? E ser resiliente, não... uma empresa, um ideal, ele não é construído da noite pro dia. Então, até essa construção... e se for verdadeiro...
o posicionamento, tudo, se torna real. Quando eu falo de ser empresário e ser empreendedor, é que é uma verdade de quem eu sou. Eu sou, como empresário, eu não investiria em coisas que não têm a ver com o meu ideal, nem por todo o dinheiro do mundo. Porque é assim quem eu sou. Tem pessoa que faz isso, tá tudo bem. E como empreendedor, para mim tem que fazer sentido. A minha equipe tem que estar ali. Então, por isso que consegui. Não que seja fácil, não que... todo mundo consegue. Por que não? Porque nem todo mundo tem... Acho que a força de vontade para fazer. Mas um dia após o outro, observar, estudar muito. As pessoas às vezes querem falar, mas a gente tem que estudar. Se cercar de pessoas boas, que tenham mais conhecimento. Acho que é muito bom a gente ser a pessoa mais burra na mesa. Pra gente ficar quietinho, observar. A gente quer falar muito. Observa, aprende. E seja em lugares que te somem. E não desista, né? E porque se no meio do caminho não for... A pessoa para. Eu tô preso no pessoa mais burra da mesa. Chega na mesa e fala, quão burro você é? Não, mas... Não, mas sabe que você tá num lugar... Sabe quando só você tem pra falar? E aí você não tá aprendendo todo mundo nada. quer só te ouvir. E aí alguém me soma alguma coisa. Você só tá... ambiente. É importante estar em ambientes que nos nutram, né? Sim. E nutrir não é só sair, senão você fica desnutrido, né? Então é importante que você consiga se nutrir dentro dos ambientes. E o legal, assim, que eu já ouvi que, tipo, a empresa não é a empresa que quebra, quem quebra é o dono. Né? E aí eu vejo uma transformação, acredito que comigo também, né? Lógico que a gente tem que evoluir mais e mais, mas quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Sim. Isso Então, muito assim, legal. eu vejo isso, vi em mim, na Brisa e tal, e a gente segue tentando evoluir, né? Mas a gente só evolui, não é com o negócio, não é com a estratégia, não é com a venda, é cada vez Como interno. pessoa. Então, assim, isso é muito real, né? Sim, é muito doido. Muito bom, muito obrigada novamente. Sério que a gente tem muitas outras oportunidades de trocar uma ideia, mas agora eu quero trocar uma ideia com você de casa. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse conteúdo, ele teve valor pra você, eu quero te encorajar a deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Aqui dentro do canal você pode maratonar todos os episódios do Mentoria Aberta e também todos os outros TPM aqui, todos os outros episódios dos outros TPM, né? Que temos assuntos do total do universo feminino. Muito obrigada, até a próxima!